queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de correção de língua portuguesa. Hoje nós iremos corrigir as atividades passadas, na aula anterior. Na semana passada, nós tivemos 2 aulas no Classroom, no Meet, onde nós passamos atividades no livro didático. O primeiro título, De Olho na Escrita, Dígrafos e Encontro Consonantal, nas páginas 75 e 76. Depois que fizermos a correção dessa parte, nós iremos corrigir a outra atividade passada no dia seguinte da semana passada sobre substantivos, ok? Então, para iniciarmos no De Olho da Escrita, vocês fizeram a leitura deste texto aqui, que é um texto que foi publicado em um site. Percebam aqui, esta borda, tá? Que é uma borda de uma página da internet, tá? Eu não vou fazer, nós não faremos a leitura na íntegra desse texto, mas é um texto que traz umas perguntas, uns questionamentos e depois uma resposta. No início diz assim: em 1991, o carioca Carlos Saldanha deixou o Brasil para fazer um curso de animação em Nova York. Destacou-se nas aulas e, ao contrário do que se espera, preferiu ser contratado por um estúdio pequeno e aceitar convites da Disney e da Pixar. Então, nós temos algumas perguntas que foram feitas a ele em forma de entrevista. Quando surgiu o interesse por animação? Aí ele responde. O estigma de que a animação é apenas para crianças acabou? O público leva mais a sério esse tipo de produção? Quanto tempo, em média, se leva para fazer uma animação desde o momento da idealização até o lançamento? Quais são as maiores influências para o seu trabalho? Então, nós temos aí uma instituição, um grupo que fez perguntas relacionadas, uma entrevista, o entrevistador, e Carlos Saldanha será o entrevistado. Ele responde a essas perguntas relacionadas ao novo trabalho dele de animação. Logo, nas questões, nós temos para observar as palavras na página 76, atrás, público, desenho, profissão. E ao observar essas palavras, na letra A do 1, diz assim: nos encontros das palavras TR, BL, NH e SS, em quais delas 2 palavras correspondem a um único fonema, um único som? Então, nós vamos destacar, retirar apenas as 2 palavras juntas, que são dígrafos, o NH e o SS, porque o TR e o BL são encontros consonantais. Na B, nós vamos reparar a correspondência de números de letras e números de fonemas dessas palavras. Atrás e desenho. Nós vamos contar quantas letras e quantos fonemas há nessas palavras. Percebam que atrás eu pronuncio todas as palavras. Portanto, teremos 5 letras e 5 fonemas. Já na palavra desenho, nós teremos a presença de um dígrafo de 2 letras que corresponde a um único som.
Portanto, teremos 7 letras e 6 fonemas. Observe o registro da tia Ju, ela circulou aqui o dígrafo. Então, aqui eu vou contar uma vez só no fonema. 2 letras que correspondem a um único som. Já atrás, eu não tenho nenhuma palavra ou nenhum grupo de palavras, de letras que modifique o número de fonemas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e vai permanecer os 5 fonemas, porque todas as letras são pronunciadas, possuem um som. No desenho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e na hora de contar o fonema, 1, 2, 3, 4, 5 com o dígrafo e 6 fonemas. Percebam que até no nosso livro didático, o NH, o som do NH está abaixo aí, ó. Olha o som do NH. Ele vai ter o som, ó, de um N com um tio em cima. Nho, nho, tá? Então, um único fonema. Logo, nós temos aí abaixo a definição do que é encontro consonantal e o que é dígrafo. O encontro consonantal é uma sequência de consoantes em uma mesma palavra, podendo ser separável ou inseparável. Por exemplo, se eu falo, ó, placa, aqui é o encontro consonantal inseparável. Caqui, aqui é o encontro consonantal separável. Já o dígrafo é a combinação de 2 letras que representam um único som. Abaixo nós temos exemplos de dígrafos. O LH é dígrafo, o CH, QU, GU, mas o QU e o GU só são dígrafos quando a letra U não é pronunciada. Se eu falo quase, quando, eu vou ter um encontro vocálico, um ditongo, no UA. Agora, se eu pronuncio guerra, queijo, quero, sangue, o U não é pronunciado. Então, QU e GU passam a ser dígrafos. O RR, SS, SC, S cedilha, XC. E temos também os dígrafos nasais, né, tia Ju? Sim. Que são os dígrafos que nós pronunciamos pelo nariz. São as vogais mais as letrinhas M e N. An, en, in, on, Logo, nós temos os exercícios. Nos exercícios no 1, vocês devem copiar as palavrinhas e contar o número de letras e fonemas presentes nessas palavras. Nós temos as palavras hoje, Pinóquio, escrevam Pinóquio com P maiúsculo, porque é o nome de uma personagem, escassos, clássicos, longa e bilheterias. Todas essas palavras foram retiradas do texto principal, lá do início. Então, nós vamos contar o número de letras e de fonemas dessas palavras. Hoje, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 letras. Porém, no fonema, o H não tem som, tá? Então, eu vou ter 3 fonemas. No Pinóquio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Quando chegar no QU, QU é um dígrafo. Eu vou contar uma vez só no fonema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Logo, escassos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras.
E aqui nós vamos ter o caso do dígrafo SS. Ah, tio, o SC não é dígrafo? É, mas aqui eu pronuncio, ó, escassos. Então, esse SC é encontro consonantal, igual escada, tá? Então, não é dígrafo. Eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. No clássicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E nós teremos aqui no SS um dígrafo. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Logo teremos longa, 1, 2, 3, 4, 5 letras. E aqui eu tenho dígrafo anasalado, on. 1, 2, 3, 4 fonemas. Na bilheterias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. E na bilheteria nós temos o LH, que é um dígrafo. Então eu vou diminuir no fonema, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Aqui ao lado nós vamos registrar o número 2. Eu vou ler as palavras e vocês vão copiar apenas as palavras que contenham dígrafos. E a tia Ju pode até circular os dígrafos para a gente. Interessante. Interesse. Essa palavra tem dígrafo. Tem o dígrafo nasal em e tem o SS. Agora, 4. O QU eu pronuncio U. Então, não tem dígrafo. Aí é o caso de um ditongo. Trabalhar. Esse tem dígrafo. Qual é o dígrafo? O LH. Vinhetas. Tem dígrafo. O caso do dígrafo NH. Gente. Terá dígrafo. O dígrafo anasalado. Nasal. N. Optar não tem dígrafo. P e o T vai ser um encontro consonantal separável. Saldanha tem o dígrafo NH. E por último tem o correr. O RR é o dígrafo. E rapidez não tem dígrafo e também não tem nem encontro consonantal. Então, ó, tá aqui. Agora nós vamos... Deu para pegar? Vai pausando para você corrigir. Nós vamos para o 3, onde nós iremos identificar, retirar. Pode copiar a palavra e circular, copiar a palavra, dar um tracinho e colocar na frente. Os encontros consonantais. Restrito. No restrito nós teremos o TR. Procura. No procura nós teremos o PR. Abranger. Nós teremos o BR. A tio, tia. E o NG? Não, porque aí o AN é dígrafo nasal. Escolhi, nós temos o SC. Esse aí não é um dígrafo, porque o S é pronunciado e o C também. Então, é um encontro consonantal separável. Influência, nós teremos apenas o FL, porque IN e EN dígrafos nasais. Chaplin, teremos o PL, CH é dígrafo e o IN, dígrafo nasal. Enfrenta. No enfrenta tem o FR. O EN é um dígrafo nasal. E o público nós teremos o BL. Recapitulando, procura o PR, encontros consonantais. Podem ser inseparáveis ou separáveis. Abranger
BR, escolhi SC, porque eu pronuncio tanto S quanto C, então não é dígrafo, escola também quanto consonantal, tá? Influência, FL, Chaplin, PL, enfrenta, FR, público, BL. Logo nós vamos para a próxima correção do segundo dia da nossa aula de substantivos, tá? De língua portuguesa. Depois faremos a parte de literatura em outra aula. Então, a língua em foco, o substantivo e os exercícios, nas páginas 122 em diante, tá? 122, tá? A língua em foco, o substantivo, páginas, primeiro 122 e 123. Depois teremos o outro título que é exercícios. Vamos lá, Tia Ju, com você. Vamos lá, meus amores. Construindo o conceito. Releia o primeiro parágrafo do texto de Antônio Prata que você leu no início desse capítulo. Então, temos aí o fragmento do primeiro parágrafo. Ignoro se peguei a faca na cozinha e fui até a garagem já com a ideia na cabeça. Talvez sabe-se lá por que estivesse perambulando pela casa com a faca na mão. Fui parar na garagem e, por curiosidade, como quem enfia um grampo na tomada ou bolas de gude no escapamento, resolvi golpear a parede. Sei é que, quando dei por mim, estava ali, admirando um pequeno rabisco branco, a reentrância de massa corrida, recém-surgida na grande tela terracota. Um segundo antes, ele não existia. Agora, parecia brilhar como um único star fix na dimensão de um quarto escuro. Então, temos o número 1. Ao iniciar a história que deve contar, o narrador apresenta o contexto no qual ela ocorreu. Em que lugar se passa a história contada? Em uma casa, quem respondeu, né? Em uma casa. Justifique a sua resposta com as palavras do trecho. A referência do termo que ele fala, casa e partes da casa, como cômodos de uma casa, cozinha, garagem, parede, tudo isso pertence a uma casa. Por isso, logo temos a ideia de que a história se passa dentro de uma casa. Número 2. O narrador, a todo momento, faz referência a elementos do contexto no qual se passa a história. Considerando esse contexto, identifique no trecho as palavras que são, na primeira bolinha, nomes de objetos e coisas. Isso, faca, grampo, tomada, bolas de gude, escapamento, massa corrida e tela. Todos substantivos comuns grafados com a letra minúscula. A segunda bolinha, nomes de lugares ou espaços. Ele mencionou cozinha, garagem, casa, parede e quarto. Na terceira bolinha, nomes de partes do corpo humano. Cabeça e mão. A próxima bolinha. Nomes de sentimentos ou de processos mentais. Processos mentais, ideia, sentimento, curiosidade. A próxima bolinha.
Nome de unidade de tempo. Segundo, relógio, unidade de tempo marca as horas, então é segundo. E a última bolinha, nome de resultado de ação ou de característica. O que ele fez? Ah, esqueci. Nome próprio, star fix. Agora sim, nomes de resultado de ação ou de características. Qual foi a ação dele? Risco, reentrância, imensidão. Imensidão. Agora nós vamos dar Lembrando que esse, como é próprio, tem que ser grafado com letra maiúscula, tá? Vamos para o próximo, então. Releia estas frases do trecho. Ignoro se peguei a faca na cozinha e fui até a garagem já com a ideia na cabeça. Quando dei por mim, estava ali admirando o pequeno risco branco, a reentrância de massa corrida recém-surgida na grande tela terracota. As palavras em destaque, na, o pequeno, branco, a, recém-surgida, na grande, terracota, destacadas, acompanham os nomes que foram dados como resposta na questão anterior. Letra A qual nome cada palavra destacada nas frases faz referência? O primeiro A faz referência à faca, o na, referência à cozinha. O outro A, referência para garagem. O próximo A, referência à ideia. E o na, a referência dele é cabeça. Continuando. O pequeno faz referência a risco. Branco, a reentrância. Branco a reentrância de massa corrida. Recém-surgida na grande tela. Quem recém-surgiu faz referência à massa corrida. E terracota, referência à tela. Letra B. Levante hipótese, ideias, sugestões. Qual característica desse tipo de palavra pode ser depreendida desses exemplos? Que elas podem ser acompanhadas por outras palavras, né? Determinantes, as quais contribuem para especificar o sentido delas. Então, resumindo, elas podem vir para especificar outras palavras especificar o sentido de outras palavras. É o caso, por exemplo, de um artigo, um adjetivo, são as palavrinhas que acompanham o substantivo. Número 4. Discuta com os colegas e o professor qual é a contribuição dos nomes para a construção de sentidos no texto lido. Qual é a contribuição desses nomes? Ele contribui para que os leitores construam as imagens na cabeça de acordo com o que vai acontecendo, com que essas palavras vão fazendo referência. Então, conceituando,
Ao responder as questões anteriores, vocês viram que há palavras que são utilizadas para designar objetos, sentimentos, processos mentais, resultados de ação. Essas palavras que nós vimos são nomes, uma vez que denominam referentes a seres, objetos do mundo, aos quais chamamos de substantivo. Então, o que é um substantivo? São palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados, que têm vida ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Agora nós vamos para a página 124. Exercícios. Aqui, ó, no coube, o tio colocou assim, ó, contribui para que os leitores construam as imagens a que o texto faz referência, ok? Eu vou apagar tudo aí, olha a tela, para vocês verem que nós vamos colocar o próximo título, Que é título Exercícios, na página 124. É uma coisa, né, que tem esse texto aí. Gostamos muito de mascar. 124. Mas os dentistas detestam que façamos isso. Como é feito o chiclete, crianças? Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de borracha, que é chamada de goma base. Depois são incluídos resinas e óleos vegetais que amaciam a massa, substâncias minerais que encorpam a mistura e o açúcar, corantes, aromas e ácidos que dão o sabor. Em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar e essências que formam a casquinha crocante. Aí é só embrulhar. É um texto de Maria Carolina Cristiane, da revistinha Recreio. Número 1. Todo texto, ele possui uma finalidade. Qual é a finalidade deste texto que a gente acabou de ler? Informar como o chiclete é feito? Descrever as características do chiclete? Enumerar os produtos de que é feito o chiclete? Apresentar os ingredientes do chiclete? Notamos que a intenção do texto é o quê? Informar como o chiclete é feito. Portanto, a letra A. 2. Quem produziu o texto para explicar a fabricação do chiclete mencionou o nome de vários ingredientes para fazer. Quais são esses ingredientes? Isso, borracha, goma base, resinas, óleos, substâncias, açúcar, corantes, aromas, ácidos, xarope e essências. Não é o xarope do programa do Ratinho, não. Letra B. As palavras correspondentes ao nome desses ingredientes pertencem à classe dos substantivos. Aqui outros substantivos há nesse texto: chiclete, mistura, tipos, massa, sabor e casquinha. O número 3 é assim, ó. Escreva em seu caderno pelo menos 3 substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes profissionais. Letra A, o cozinheiro. Então, eu vou dar uma sugestão aqui que nós vamos escrever, ó. Colher, faca e fogão. Mas qualquer objeto que você colocar que usa, o cozinheiro usa, serve, tá?
qualquer utensílio. Letra B, jogador de futebol. Claro, bola, camisa e calção. Se colocou chuteira também serve. Meia também serve, meião. Letra C. Pedreiro, pedra, areia, tijolo. Mas se colocou também colher de pedreiro, enxada, balde, cimento, tijolo. O modelo. Modelo, sapato, vestido, brinco, saia, calça, maquiagem. Tudo isso o modelo usa, não é verdade? E não se engana não, tá, meninos? Até os modelos masculinos também usam maquiagem. Então, vamos continuar. Na letra E, o médico, ele usa luvas, agora um acessório que também temos que usar, máscara, remédio, estetoscópio, jaleco, também usa. Bombeiro, na letra F, capacete, mangueira, escada, extintor, caminhão, tudo isso ele usa. Extintor. Com X. Um engenheiro, ele vai usar o quê? A régua, esquadro, capacete para vistoriar a obra, papel, lápis para desenhar, para fazer. Então, vamos lá. Régua, capacete e papel. E o pintor? Pincel, tinta, lixa de parede, até aquela máscara também. Tem uns pintores que usam óculos de proteção, né? É bom usar também um capacete ou um boné, para não cair no cabelo, né? Tirar tinta do cabelo é tenso. Lixa. 4. Você já sentiu saudade de alguém? Ai, a gente tá com muita saudade, né, tio Marcelo, de estar dentro da sala de aula com vocês. Olha, a saudade é grande. Se a gente começar a falar, começa a chorar. Então, vamos terminar o exercício, que é melhor. Você já sentiu saudade de alguém ou de algum lugar? Existem muitos sentimentos ou situações que experimentamos na vida. Letra A. Faça uma lista de sentimentos e sensações que você já teve. Então, aqui nós vamos colocar aqui uma sugestão de alguns sentimentos, ó. Tristeza, alegria, amizade, preocupação, medo. Susto, paixão, não é legal, mas nós também sentimos. Inveja, sono, cansaço e por aí vai. Vários sentimentos. Letra B. A que classe de palavras? Essa vocês vão acertar, né? Muito fácil. A que classe de palavras pertence esses nomes correspondentes a sentimentos e sensações? Claro que é a classe dos substantivos. E se são sentimentos e sensações, eles são substantivos abstratos. O que são mesmo substantivos abstratos? É aquele que depende de outro ser para existir, né? Como o sentimento de raiva, amizade, paixão, susto. Então, precisa de outro ser. Vamos marcar agora a tarefa de casa. A tarefa que nós vamos dar na próxima aula no Classroom, no Meet. Já vamos deixar registrado aqui no finalzinho da nossa aula, tá? Lembrando, meus amores, que para fazer uma correção da pontinha da orelha e não escrever nada errado, é preciso ir dando pausa no vídeo.
para que vocês possam fazer a correção direitinho, tá bom? Então, ó, atividade de casa vai ser a língua em foco. Fim. A língua em foco. A variação linguística é o subtítulo. Lembrando que ao fazer essas atividades em seu caderno de língua portuguesa, você deve usar a caneta e fazer os títulos e colocar a data e as páginas, tá? E as respostas são sempre a lápis. A páginas 45 e 46 e os exercícios nas páginas 49 e 50. Terminou de responder a página 46, caneta de novo, pula umas 2 linhas, exercícios, páginas 49 e 50, a caneta, tá? Lembrando que no Meet nós vamos estar sanando todas as dúvidas e revendo novamente esse conteúdo, tá? Façam com bastante atenção, faz um asterisco, uma estrelinha, que é isso aqui, ó, no exercício lá na frente, onde você teve dúvida, que precisou de auxílio, e falem conosco na próxima aula. Não pode haver dúvidas, tá bom? Beijos. Beijos, beijos. Até a próxima aula. Assistam essa videoaula e façam a correção, porque na próxima semana nós entraremos com novas atividades e novos conteúdos. Então são 2 aulas semanais de português e no final de semana nós vamos filmar a correção e disponibilizar na aula seguinte, na primeira aula da semana seguinte, tá? Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus, hein?